Graça e paz a todos, amém? Irmãos, uma das coisas que são feitas pelo Espírito, assim, antes de nós entrarmos no assunto da mensagem, quem nos visita pela primeira vez, erga sua mão, por favor. Quem nos visita pela primeira vez, aqui ó, Tiago, né? Tiago do Esquadrão da Vida. Os irmãos não sabem, mas todos os domingos pela manhã, quando isso é possível, Romeu, nosso diácono e também funcionário lá do Esquadrão da Vida, tem convidado os internos, né, os irmãos do Esquadrão da Vida para estar conosco. Então sejam muito bem-vindos. E o Tiago está visitando pela primeira vez a gente aqui. Quem mais nos visita fora o Tiago? Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Quem mais? Deus abençoe, querida. Seja muito bem-vinda. Receba uma lembrança da nossa igreja aí, com muito carinho. Irmãos, quando sempre, agora, porque não para, é ininterrupto, é movimento, é contínuo, é gerúndio de geração, que é a ideia do livro de Atos. Não para, começa de um ponto, mas vai girando, centrifugando, espalhando para fora, porque se não houvesse limite na sua máquina de lavar, a sua roupa estaria no chão espalhada. Onde eu quero chegar com isso? Eu gostei do tema do passado, do mês passado, mês retrasado, uma igreja para uma cidade. Gostei de enxergar em Atos o movimento da igreja guiado pelo Espírito. E é o que deve ser, o que deve acontecer e deve ser uma realidade nessa igreja aqui em Marília. Homens e mulheres sensíveis à voz do Espírito. Por isso disponível para qualquer momento ser enviada, separada pelo Espírito Santo. A grande questão é que se nessa igreja há ouvidos que podem ouvir, olhos que podem ver, pernas que podem se movimentar, mãos que podem fazer, boca que pode falar, narina que pode perceber o ambiente. Uma igreja que sabe a sua natureza, sabe de onde nasceu, que é o fundamento que é Cristo, que agora continua sendo capacitada pelo Espírito Santo, no meio de uma guerra. Eu não sei se no meio de uma guerra dá tempo da gente se maquiar. Eu não sei se no meio de uma guerra dá tempo da gente ir para o salão. E me parece que é no meio da guerra que Deus adorna a sua igreja. No meio da guerra Ele arruma um jeito de maquiar essa igreja do jeito dele. Em Atos foi isso. A igreja nasce já com uma missão, e uma missão de avançar e não de ficar parada. Todos os momentos em Atos que a igreja teve um momento de sossego, Deus vendo o sossego, não, a igreja não pode ficar sossegada, ela vai ser adornada, ela vai ser maquiada se ela avançar. Todos os momentos que a igreja parava, e tem momento que a gente para desfrutar entre a gente as bênçãos de Deus. É aquele tal do final de semana, a família se reúne, descansa, mas tem segunda-feira, todo mundo tem que se espalhar. É pai saindo cedo, é mãe arrumando as crianças de manhã para liberar os filhos, não é isso? Todo mundo se movimenta. E a igreja em Atos é a movimentação do Espírito sobre os seus. Irmãos, a pergunta é: a igreja Deus, a igreja de Marília, que somos nós, o Senhor pergunta para nós: vocês querem esse movimento? Aí Deus pergunta: vocês realmente querem avançar? Porque eu quero avançar, eu quero fazer a minha igreja de Marília avançar, mas eu não consigo. Não porque eu não sou Deus, é porque eu não criei robô.
Eu criei pessoas livres. Eu criei pessoas que podem obedecer, que podem entender. Pessoas que têm consciência, que sabem pelas Escrituras qual é a natureza e como se formou a igreja e como se dá o avanço da igreja. Não se dá sem luta. Não se dá sem batalha, não se dá sem guerra. Está aí, ó. Existindo igreja que ainda está avançando na guerra do espírito, na guerra espiritual, na esfera espiritual, mas também uma igreja que entende que nessa guerra humana, visível, real, também eles invadem o território de Satanás e buscam os seus. Existe ainda uma igreja fora dessa igreja, que precisa ser resgatada. Quem lembra do irmão, esqueci o nome dele que veio, Miguel Zuber, né? Zuger, contando aquela história de que ele, há um tempo atrás, Miguel Zuger, né? É isso? Eu lembro que, eu acho que nós recebemos um áudio dele, se eu não me engano, e foi divulgado no Brasil, que ele estava narrando uma entrada para resgatar quatro discípulos dele, porque alguns judeus, se eu não me engano, eu não sei, que tinham sequestrados, eu não sei, só sei que ele entrou na igreja, tal hora, para esperar, para negociar com os caras, para pagar os caras, para resgatar lá no porão, debaixo da igreja, não sei aonde, alguma coisa assim, me ajudem, tá? E diz que tal hora os caras não estavam lá para negociar, os caras não estavam lá, porque o horário do Filho de Deus é diferente, o tempo que está sobre os filhos de Deus é diferente, o cronos pode ser controlado, medido, até oprime a gente cronológico, esse tempo aí que você olha, mas o Kairos, quem comanda sempre é Deus, e o Kairos sempre intervém rasgando o cronos, para dizer assim, eu mando nesse tempo, e os caras não estavam lá, e diz que ele começou a ficar assim apavorado, ou melhor, estranho, e foi avançando, e parece que tinha uma dica, eu acho, que eles estavam num local, numa sala embaixo, não sei aonde, e ele foi avançando, chegou lá, estavam os 4 amarrados, alguma coisa assim, diz que ele entrou, foi pegando os caras, tiraram os caras, e foram embora, e não pagou fiança nenhuma. Quem levou prejuízo? Fomos nós? Quem levou prejuízo foi o reino das trevas. Atos, lá na frente, eu queria até pregar sobre isso, Deus não deixou, porque eu tinha que cumprir uma promessa de terminar uma mensagem que eu não terminei há um tempo atrás. Homens que causam prejuízo são os homens de Deus, as mulheres de Deus que amam a Jesus e são obedientes. Eles causam prejuízo no reino das trevas, é isso mesmo, são homens que causam prejuízo, porque tem a mensagem que causa prejuízo, o Evangelho de Jesus Cristo. Você entende o que eu estou falando? É um paradoxo, é uma loucura, mas é isso. A mensagem que causa prejuízo chama homens para causar o prejuízo. Só para você ter uma ideia, Paulo avançando para as igrejas lá na frente, Atos 17, 18, em certo momento uma pessoa atrapalhando a missão de Paulo, ele repreende aquela mulher, e ela dava lucro para aqueles homens, lucro, o espírito maligno dava lucro para a mentira, a idolatria, o paganismo daquele povo. Eles ficaram furiosos, expulsaram eles ali. Logo depois Paulo entra numa cidade, aonde lá, por causa do evangelho, a mensagem disse que o povo, eles largavam seus livros de artes mágicas, 50 mil denários, calcula aí, 50 mil denários, um denário é equivalente a uma diária, pensa numa diária nos Estados Unidos, $150, pensa numa diária R$150 aqui, eu calculei, 7 milhões e 500 mil dólares, 7 milhões e 500 mil dólares, 7 milhões e 500 mil, faz vezes 5 ponto alguma coisa, vai dar 41,250 milhões de reais. Vocês têm noção que homens de Deus fazem, a mensagem do Evangelho faz, causa prejuízo? É isso. Para isto se manifestou o Filho de Deus,
para desfazer as obras de Satanás. Desfazer as obras de Satanás. Esse texto, esse versículo está inserido dentro de um ambiente de pecado, de idolatria. Lá em 1 João. Aonde estava o gerúndio do pecado estava acontecendo, onde abundou o pecado, a abundância do pecado, só que agora eles esqueceram que há superabundância, abundante graça. A superabundante graça está conosco, com os filhos de Deus, que vai além, Nós temos a mensagem. Eu quero saber se nós estamos causando prejuízo no reino das trevas. Eu quero ser um homem, eu peço que vocês também sejam um homem que causa um prejuízo, que incomoda. Por causa disso seremos perseguidos. E a perseguição faz todo sentido para quem está reunido, parado. Muito bem, Atos 2, 42 e 47, está todo mundo reunido, todo mundo comiam juntos, dia a dia se reunindo, e Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos, de repente, por causa de uma vida, de um cara que todos os dias, nesse cenário da vida, de guerra, de tormento, de terrorismo, que a gente acostuma, porque terrorismo para nós é alguém, homem-bomba, que estoura de uma vez, algumas pessoas num vagão de trem, num avião, e a gente esquece do terrorismo velado que existe no Brasil, da corrupção instalada nesse Brasil, pessoas morrendo a todo momento, milhares de pessoas, muito mais do que o terrorismo de uma bomba. Mas por causa de uma pessoa, na Porta Formosa, Pedro e João curam aquele homem. Por causa de uma vida começa a desencadear uma perseguição sobre a igreja. Por causa de uma cura, de um benefício. Olha só que loucura, que paradoxo. Parece que a cura tem que vir para provocar a raiva, o ódio nos homens que não têm Deus, e os homens que não têm Deus então ficam invejosos, sentem raiva. Não pode mudar o cenário. Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Que caminho é esse? Que mensagem é essa? Não atrapalhem, não vem colocar mendigo aqui dentro do templo. Ele não entrava porque ele estava paralítico, e por ser paralítico era amaldiçoado, não podia entrar, mas agora ele pode andar, ele pode entrar no templo. E palavra formosa ali significa horaios, horário certo, formoso, aquilo que acontece no horário certo, no momento certo. É loucura pensar na etimologia, mas é isso. No horário certo, onde os homens de Deus passam, porque ele sempre estava lá, no horário dele. Mas um dia, homens passou no horário certo de Deus, e fez todo sentido naquela porta, no horário certo, que eles estavam entrando. Aquele cenário começou a mudar na vida daquele homem. Ele foi paralítico, levado para lá, e voltando, andando para sua casa. Você imagina ele fazendo um trajeto ao contrário, já não mais sendo carregado. E meio você imagina, teve que aprender a andar. Isso mostra que homens que são guiados pelo Espírito de Deus, uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, coloca os seus homens e as suas mulheres em lugares certos. Aonde você se encontra hoje como família de Deus, como homem de Deus, em que função, trabalho, profissão, no ministério, aonde você está encaixado, que você pode se tornar um homem que movimenta, que gera até crise dentro da igreja, porque assim também acontece. Nós somos perseguidos fora daqui e dentro da igreja. Não é? Não é? Eu tenho exemplos dentro da minha casa. Tios, avós, minha mãe. Se minha mãe conversar com vocês, então, minha mãe é uma herege. Minha mãe é o Satanás. Uma bruxa. Mãe, a senhora não é nada disso, viu, mãe? Mas é assim. Quem não entende o seu chamado e não sabe quem o chamou, não vai para onde, não avança, não sai do lugar. Quem nos chamou? Quem nos separou? Essa é a grande questão. Quem te separou? Quem te deu um trabalho e quem te enviou? Essa é a igreja aqui.
uma igreja missionária, uma igreja que começou a crescer cada vez mais, porque sempre tinha perseguição. Perseguição gera dispersão. Diáspora no grego, que é dispersão. Dia, através, por meio. Espora, diaspora, esperma. Esperma, semente de espermatozoide. Você quer fazer crescer a sua lavoura? Através da semente. Espalhe. Espalhe. Como é que uma semente vai sair lá da botija ou do galpão do seu celeiro e vai, vou dar uma voltinha aí, vou plantar algumas coisas, depois eu volto. Você não vê a semente correndo sozinha por aí. Alguém vai lá, te escolhe no meio da vasilha, bota a mão em você e te lança. Deus, com a mão dele, estava permitindo uma perseguição sobre a igreja, para poder avançar a sua própria igreja. Mostra o controle de Deus sobre todas as coisas. Ele permite e ele faz avançar. Enquanto o inimigo acha que está ganhando alguma coisa, Deus está avançando cada vez mais. Quando a gente acha que a gente tem um controle sobre tudo na nossa família, sobre o conhecimento humano, dentro e fora de nós, a gente não pode esquecer que o conteúdo das Escrituras tem toda a revelação que nós precisamos sobre nós, sobre Deus e sobre os outros. O conhecimento e o diagnóstico e a ressonância espiritual é fruto do amor de Deus, lá em Filipenses. Enquanto vai aumentando o amor de Deus, vai aumentando o conhecimento e a percepção, aonde a igreja também vai experimentando o amor de Deus e vai tendo conhecimento, e vai vendo que a perseguição tem permissão de Deus, então ela não para reclamar, não para murmurar, ela não é travada para reclamar, porque tem gente que trava quando reclama. Elas falam assim, não, eu vou continuar, não vou parar. E sempre tem uma igreja orando por esses homens. Sempre tem uma igreja, sempre tem irmãos que falam assim, Deus, não deixe esses homens parar, que eles avancem cada vez mais, dá ousadia e que eles causem mais e mais prejuízo nesse mundo. Atos 13, rapidamente, Atos 13, diz assim. O tema que foi falado no mês de janeiro foi uma igreja para uma cidade. E olha que interessante, havia na igreja de Antioquia, quer dizer, havia uma igreja em Antioquia. Verso 1 do capítulo 13 de Atos diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Verso 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Pai bendito, esta é a Tua palavra. Por ser a Tua palavra, Deus, nos ensina os princípios que vai nos ajudar daqui para frente a sermos uma igreja autorizada, capacitada, direcionada, protegida pelo Espírito Santo de Deus. Cuida de nós, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, primeiro ponto, né? Se eu pudesse dar um tema para essa pregação, eu de novo usaria o tema uma igreja que avança. Não uma igreja que não está parada, ela não está atrofiada e não pode estar. Uma igreja que avança, é uma igreja que pode estar presente em qualquer lugar que você pedir, porque ela avança. Atos 13 começa agora, um pouquinho mais falar sobre a obra do Espírito Santo, na linguagem de Lucas, mais precisamente usando a figura de Paulo, porque até o capítulo 11 ali, 12,
Lucas, ele cita a figura, ele levanta a figura de Pedro, que são os dois pilares da igreja, Pedro e Paulo. Pelo menos aqui em Atos, chega no capítulo 13, Paulo se destaca, começa uma narrativa propriamente dele, e com ele e mais alguns irmãos começa um avanço da igreja. Paulo, por causa da pregação de Estevão, e por a insistência de um lado, Saulo, depois ele vira Paulo, enquanto ele é Saulo, ele é destruidor, enquanto ele é Paulo, ele se torna pequeno, baixinho, humilde. Enquanto ele era Saulo, ele destruía. A raiz da palavra Saulo é isso, aquele que destrói avançando. Quando ele se torna Paulo, no encontro com Jesus, quem o impede de avançar é o próprio Senhor, que dá uma baixada na bola dele, para dizer assim, fica na sua, porque se eu tirar a visão da sua vida, os olhos de você não avança mais. Aí começa uma história com Paulo, e aqui, não acontece de qualquer jeito, apesar de Jesus dizer para Ananias, olha, esse aqui é vaso escolhido por causa do meu nome, vai sofrer, vai saber agora o que é ser perseguido, porque antes ele perseguia e matava, agora ele vai sentir na pele, mas ele precisava ser comissionado por uma igreja, ordenado, enviado por uma igreja. Olha só a importância, Deus faz tudo organizadinho, a missão vem de Deus, mas a missão vem de Deus, e comissiona essa igreja a ser uma igreja que ordena e envia. A ordenação de pessoas, de profetas e mestres, pastores, apóstolos, evangelistas, é feito pela sua noiva. Quem identifica quem é que deve ser separado é o Espírito. Então uma igreja que ela está pronta para separar aquilo que o Espírito Santo disse para fazer, para ser separado. Ela não separa porque ela quer, porque ela acha que é. Porque a gente vê nesse texto aqui 2 momentos, onde eles estavam servindo ao Senhor Jesus e jejuando, de repente vem o Espírito Santo. Então uma igreja que já leiturgos, vivia uma liturgia do jeito do Senhor dele, a liturgia não é minha, a liturgia é nossa, mas com os comandos do Senhor Jesus, amém? Laus turgel, laus povo ergo trabalho, lergo, trabalho do povo, eles serviam ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Então havia um serviço, entenda, havia um serviço ao Senhor, e havia um jejum. De repente o Espírito Santo fala, e depois que o Espírito Santo separa, para a obra e para o chamado, diz de novo, jejuando e orando. Um jejum antes, um jejum depois. Era uma igreja disciplinada espiritualmente. Jejum antes e jejum depois. Isso porque quem escolheu foi o Espírito Santo. Mas vamos lá. Primeiro destaque que eu quero dizer aqui rapidamente. Não quero travar os irmãos. Essa igreja que avança é uma igreja que é presente, amém? Está aí, havia uma igreja em Antioquia. Olha aqui, a igreja presente, Marília, é a igreja que sai daqui depois e vai para a sua casa, e que tem contato com o vizinho. É a igreja que na segunda-feira, ou talvez à noite, você vai sair para comer o lanche, é o que vai na lanchonete. A igreja que avança é a igreja que depois, amanhã de manhã, se Deus quiser, estivermos vivos, nós vamos trabalhar. Vamos à faculdade, à universidade, vamos à escola. É a igreja que vai avançando. A igreja que, com 2 pessoas, Pedro e João, estava no horário certo, na Porta Formosa, e viu, diferente de todo mundo, e também ele viu que eram homens diferentes. No momento certo, diz o texto, na hora de oração, quer dizer, homens que oram, homens que tinham contato com Deus em todo o tempo, homens disciplinados espiritualmente, homens e mulheres que oram em todo o tempo, e que são disciplinados espiritualmente, tudo pode acontecer com eles e através deles. Isso é a cidade,
Isso é uma igreja que movimenta a cidade, que começa a movimentar a cidade. A gente vai ver que as histórias depois para frente é só rebuliços nas cidades. É só cidades sendo invadidas por cristãos que atribulam, causam furor, raiva, ódio pelos de fora. Aí vem os irmãozinhos, eu sou amado naquela cidade, então vira político. Porque até político também é odiado depois, né? Homem de Deus, que é muito amado por Deus tem que ser sempre. Mas que é muito amado por aí, tem que desconfiar. Se você sabe quem te chamou, quem você é, você avança porque o teu Senhor está dizendo para você avançar. Você não fica pagando, prestando contas para homem nenhum sobre certas coisas. Sobre certas coisas sim, outras coisas não. O homem de Deus também é inteligente para entender que ele é submisso e precisa respeitar a autoridade. Mas certas coisas, assim, ó, não tem como te obedecer. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Pau. É isso. Vai ter que bater de frente. A gente está constrangido. A gente tem ouvido o evangelho que é a mais amansa do que faz avançar. Que acalma você. E eu vou dizer para você, a gente vai comer junto, vai beber junto, mas tem uma hora que a gente não vai estar junto. A gente vai se dispersar. Sabe por quê? Por causa de vocês mesmos. Vocês andam curando por aí, vocês andam proclamando, salvando vidas, eles estão perseguindo a gente. Por causa de vocês. Então não fiquem com medo se um dia for preso, se o Juba foi preso, o Tiago foi preso, qualquer outra mulher aqui foi presa por causa do evangelho. E não vem perguntar para mim depois não, se eu fiz coisa errada não. Que não seja por coisa errada, em nome de Jesus. Misericórdia. Porque tinha uns que tinham que estar presos por coisa errada. Não é verdade? Se um dia eu for preso e aparecer lá na TV tem. É porque tem rolo que não é coisa errada. Porque se for para enfrentar, nós vamos enfrentar. Porque daqui para frente, meus irmãos, está afunilando. As coisas estão sendo construídas para afunilar cada vez mais. A boca do funil é grande, todo mundo entra, mas na hora da decisão, da saída, rapaz, se não colocar um olhinho de azeite ali, não sai. É prisão de ventre. Prisão de ventre, literalmente. Literalmente, prisão de ventre. Todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre com isso. Prisão de ventre faz você sofrer. Faz o corpo de Cristo sofrer. Porque nós estamos com medo de sair. Com medo de avançar. E essa igreja aqui, sabendo do histórico de perseguição, ela continua mandando as ovelhas no meio de lobos. Que pastor é esse? Eu vos envio no meio de lobos. Que pastor é esse? Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus. Eu sou o bom pastor. Eu sou o grande pastor. Eu sou o supremo pastor. E eu envio vocês no meio de lobos. Beleza? Sou o grande pastor, o bom pastor e o supremo pastor. E eu envio vocês no meio de lobos. Está tudo certo. Olha o paradoxo da vida cristã. O bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor continua enviando a gente no meio de lobos. Não é assim, Deus? É assim mesmo. É assim mesmo. Nós vamos ter que avançar. Para muitos eu sou ovelha. Para muitos você é ovelha. Mas na hora de dizer quem é o teu pastor, diga quem é o grande, o bom e o supremo pastor da tua vida. Porque quem conhece o seu pastor não vai dizer, não, aquele lá é o meu pastor. Eu sou conhecido dele e ele conhece a minha voz, e eu conheço a voz dele. Eu sei de onde eu vim, eu tenho um rebanho, eu sou bem cuidado. Lá tem salvação, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, liberdade, libertação, achará pastagem, provisão. Putz, meu, salvo, liberto, com providência. Como é que a gente vai escapar desse arraial? Como é que a gente vai escapar desse aprisco?
Jamais. Mas tem hora que o aprisco é aberto não para pastagem, é aberto para a gente sair fora dessa pastagem. É para dizer assim, olha, não serão os lobos que vão atacar vocês, vocês que atacarão os lobos. Amém? Eu não sei se a igreja está entendendo isso. Eu não sei se você entende que vai ter perseguição e vai chegar no nosso arraial. Vai bater na nossa porta, vai começar com comida, com combustível. Eu não estou nem imaginar. Só de pensar em ter o que comer e pensar nos meus filhos, vai dar pau em casa. Ter que fugir. Eu nem entendo os caras fugindo, deixando tudo. Não dá. Você vai sair daqui, você vai para a tua casa. Se você não passar no restaurante antes. No meio da viagem, não tem como parar no meio da guerra, não tem como parar no meio do restaurante não, meus irmãos. Antes de comer, você quer um lugar para se proteger. E as coisas vão afunilar assim. E a dor começa dentro da gente. O aperto, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É no meio desse apocalipse que haverá duas revelações, uma revelação trágica para o mundo, sobre o juízo de Deus, uma revelação poderosa, espiritual, da revelação da salvação de Deus através dos filhos. A ardente expectativa significa levantar o pescoço. A criação está assim, esperando quem tem o apocalipse, longe, lipse escondido, escondido longe. Quem é que está com longe escondido, que tem a mensagem longe escondida da igreja? Os filhos de Deus. Então elas ficam esperando, vem logo filhos de Deus, e revela para nós. Por isso apocalipse significa revelação. Está aqui, ó. Para muitos deles já era um apocalipse. E Deus fazendo, através dos filhos, o apocalipse e revelação para aqueles que estão vivendo uma tragédia. Porque se o evangelho não encontra esses homens que não conhecem Deus, para eles o apocalipse é tragédia. Mas para eles o apocalipse dos filhos de Deus é salvação, esperança. Vocês entendem isso? Está na mão dos filhos de Deus o apocalipse. De uma revelação que o mundo não sabe, mas anseia. Pronto para aguardar significa dar as boas-vindas. O mundo não sabe, que está levantando o pescoço talvez para o lado errado, ou levantando o pescoço para algum lugar, esperando a manifestação dos filhos que têm a esperança nas mãos. Se a igreja não estiver presente nessa cidade, os prejuízos não vão acontecer no reino das trevas. Se não tiver uma igreja presente nessa cidade, não haverá prisões, não haverá perseguições. E me parece que em Atos aqui tem que acontecer tudo isso para a igreja avançar. A gente quer ver uma igreja vibrante? Perseguição, diáspora, através das sementes. Deixa eu pegar minha chave, porque se eu chegar em casa olha como Deus é bom, faz a gente lembrar da semente, da perseguição, senão a perseguição gera lá em casa. Aleluia, Deus. Aleluia. Senão nem entra em casa, né? Uma igreja presente. Uma igreja presente em qualquer lugar. Tudo é possível através dessa igreja, amém? Porque é uma igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus, mantida pelo Espírito Santo de Deus, amém? Segunda coisa, olha, era uma igreja de Antioquia, era uma igreja composta e capacitada por autoridades espirituais. Olha aí, havia o que nela? Profetas e? Me faz lembrar aquele texto de Efésios, onde em Efésios a relação de dons espirituais ali é feito com pessoas. Pessoas são os dons espirituais para a igreja. E quem dá esses dons espirituais para a igreja é o Senhor Jesus. Nós temos 3 textos clássicos de dons espirituais. Tem mais um que está lá em Pedro, mas esses 3 são os 3 que são sempre estudados no tema do dom espiritual. Primeiro, Romanos 12, Deus dá para a igreja. 1 Coríntios 12, o Espírito concede para a igreja. Efésios 4, o Senhor Jesus Cristo, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Então aqui, ó, vocês aqui, nós aqui, quem nos deu para essa igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Ai de nós, aí é só nós aqui, ai de nós, se a gente não, Caio,
aqui, se nós não obedecermos quem nos mandou aqui primeiro. A nossa conversa com eles é só sob o comando do Senhor Jesus. Então a gente está aqui e os presbíteros nos vejam, nós temos que ser homens que obedecem o Senhor Jesus Cristo. E não tem essa coisa de negociar com o Senhor, não, quem comanda é Ele. E que Deus nos encaixe onde a gente precisa ser encaixado. Orem por nós, e você vai ver aí a igreja como corpo todo, vai entender o movimento de um pastor com você, outro pastor com você, que vai articulando a igreja, porque esses homens que foram concedidos para a igreja, são homens que pegam uma igreja quebrada, por isso catartismos, está lá, que vai articulando, eles colocam a igreja no lugar certo. O que é catartismos? É um osso fora do lugar, então ele volta de novo, encaixa para articular. Os pastores, os apóstolos, os evangelistas são médicos de Deus para fazer funcionar o movimento dessa igreja, de uma igreja que está paralítica, que precisa no momento certo ser curada em nome do Senhor Jesus. Porque se tem uma perseguição, ela vai ser pega porque ela está paralisada. Paralisada. Deus espera homens e mulheres de uma geração diferente, que avança, que não tem medo de discutir assuntos difíceis no colégio, no esquadrão da vida, dentro da igreja, nos projetos. Nós não vamos ter medo não, nós vamos avançar, amém? Nós vamos avançar porque Ele está dizendo que nós vamos avançar, porque a igreja dele não é nossa. Então vai acontecer alguma coisa. Primeiro o avanço é dentro de você, o crescimento espiritual. Por isso que a angústia, a tribulação, aflições primeiro dentro de você são a causa primeira de trabalhar o teu caráter, para depois você entender que moldado aqui dentro você avança por obediência e vai também transmitindo a mesma vida que você teve com Deus, e você não tem medo de avançar. Como a igreja foi feita ali, como os irmãos fizeram da Croácia, eles foram lá e trouxeram os irmãos. Se esses homens e mulheres não estiverem resolvidos com Deus, com o seu Senhor, não teriam a ousadia, a coragem de avançar. Meus irmãos, e tem político que vai lá para falar besteira, né? Mamãe, me ferrei, me lasquei, me enganei, literalmente. Composta e capacitada por autoridades espirituais. Olha aqui, homens e mulheres espirituais nessa igreja, amém? A igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia também era uma igreja serva do Senhor Jesus. Olha aí o verso 2. E servindo eles aos... Então, ela servia ao Senhor dela. Uma igreja que serve e conhece o seu Senhor. Servir aqui é lausturgel, trabalho do povo. O trabalho nosso para o Senhor. É o movimento da igreja para Deus. Segunda coisa, uma igreja abnegada e piedosa, jejuando. A palavra aqui é nestel, não nextel. Nestel, de não, estel de estiagem, consumir. Quando vem a estiagem, o que acontece? A lavoura, ela é consumida. Não estiagem, quer dizer, que não consome. É uma igreja que não consome no momento certo, não consome algumas coisas no momento certo, porque sabe que precisa estar disponível diretamente para o seu Senhor. Antes do Espírito Santo falar, eles já serviam ao Senhor, estavam jejuando, abrindo mão, uma igreja abnegada e piedosa. E jejum no hebraico, olha só que interessante, tem a ver com jornada, caminhada. Lembra quando, eu acho que Esdras ou Neemias fala, e a boa mão do Senhor estava conosco, nós fizemos um jejum e orações, convocamos o povo, e Ele nos fez... bem numa boa jornada, uma jornada onde Deus uma jornada é um caminho, jejum significa uma jornada, é uma experiência, uma jornada, uma caminhada, aonde Deus deseja que eu viva assim, e que do outro lado que eu necessito, Deus acrescenta o poder necessário nesse caminho. Jejum significa uma jornada onde Deus acrescenta o mistério, porque jejuando, muitas vezes nós temos a revelação de muitas coisas que nós não temos. Jejum tem a ver com uma trilha, um cenário jamais experimentado. É uma igreja que trilhava, olha só, é uma igreja que não, ela estava caminhando no mistério, de repente, o Senhor do mistério aparece dizendo, disse o Espírito Santo,
É isso que está no meio do jejum, no meio da jornada. Deus acrescenta do céu o mistério do poder dele. O Espírito Santo aparece para você, dizendo alguma coisa. Fantástico. Sirva ao Senhor, continua jejuando. O Espírito Santo vai soprar no teu ouvido, vai soprar nos ouvidos dessa igreja. Olha aqui, jejuando, disse o Espírito Santo: meu Deus, que medo. Está fraco? Está lutando aqui dentro, está com raiva porque queria comer? Está fraco porque está sem comida? Mas de repente vem uma voz. O Espírito Santo fala e dá um serviço para ele: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A separação, a obra e o chamado pertence ao Espírito Santo. Uma igreja aberta para o Espírito Santo falar. Ele separa para a obra ergon, de ergométrico. Separados com um chamado, proskalel, prosseguir, kalel, chamar. Chamado para prosseguir. Vocês têm um trabalho e vocês têm que prosseguir. E Deus está chamando gente que está jejuando, que está fraco. E voltando no verso 3, diz aí de novo: então jejuando e orando, de novo, uma igreja que não tinha problema de jejuar. Quanto tempo eu e você nós não jejuamos? Muito tempo que eu não jejuo. E Deus, eu acho que deve falar comigo, faz tempo sobre isso. Interessante, né? Que quando a gente se converte, vive o primeiro amor, a gente quer jejuar sempre, né? E fica feliz, né? Está passando fome, está arregaçado aqui dentro. Eu te amo, Jesus. A paz do Senhor, irmão. Cara, eu jejuava 3 vezes por semana. E a gente para de jejuar. Porque a gente não quer viver nessa jornada onde eu não posso acrescentar nada. Quem acrescenta o mistério é Deus. Porque jejum é dependência de Deus. O Hernandes Dias Lopes diz que jejum é fome de Deus. Fome de Deus, você deixa de comer algumas coisas para comer, se alimentar de algo espiritual e divino. E jejuando e orando, quer dizer, uma igreja disciplinada, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Impondo, despediram, e verso 4, enviados. Uma igreja que comissiona para fora dos limites, longe, oritzo, de horizonte, longe, para fora dos limites do horizonte. Que leva para não ver mais mesmo. Solta para longe, apólio, despediram. Solta para longe, seus servos, enviando-os para frente, ekpempo, enviando-os para frente. A palavra no hebraico aqui é shalá, significa autorização que vem do céu, pelo Espírito em direção e para fora. Quem movimenta a igreja é o Espírito. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, se você está disponível, se você quer, se Deus tem falado para você que Ele quer algo mais para você e através de você, porque parece que a igreja foi construída hoje para nós, pastores. A gente tem que fazer, a gente tem que correr atrás de números de pessoas, a gente tem que converter, a gente tem que fazer isso. E olha, me desculpe, nós somos colocados na igreja para fazer, movimentar a igreja para isso. Está lá em Efésios 4. A gente vai articulando, cuidando da igreja, é como se fosse os, de educação física lá, os personal trainers, que vai movimentar essa igreja nesse crossfit, nessa musculação, nesse pilates, nesse RPG, qualquer coisa, nesse treinamento, a gente precisa dizer para os irmãos, vocês precisam avançar. No meio dessa perseguição, no meio da escassez do dinheiro, da escassez emocional, sentimental, afetiva, no meio da derrota, Deus quer fazer com que a gente avance. Só que a gente está parando, porque a gente só quer mensagem que
tira sempre a gente assim, é sempre o filho pródigo que sempre está longe, mas nunca quer voltar. A história do filho pródigo existe também para a gente ver e não fazer igual. Porque eu posso não ter a mesma sorte de voltar igual ele. Pau! Presta atenção, meus irmãos. Para quem já está longe e se perdeu, a mensagem é boa, tem esperança para voltar, porque tem um pai esperando. Agora, você que está aqui dentro, não queira fazer isso. Não traga prejuízo, outro prejuízo. Não, o pior prejuízo que é sair longe da presença do pai. A história é fácil de entender. Aí, arrependido, ele volta. É o filho que volta com a mente de servo. Vou servir como os meus servos, os servos do meu pai. E o outro que está lá dentro, não sabe que é filho e vive como servo. Meus irmãos, vamos avançar? Amém? Primeiro avanço dentro de você. Você é um território missionário para Deus avançar e te salvar para você mesmo. Para a glória de Deus. Outra coisa, Deus quer te usar para o avanço da sua família, amém? Terceira coisa, vizinhos, parentes, amigos, essa igreja, nessa cidade, nós temos que causar um prejuízo no terreno de Satanás. Porque o mundo jaz, mas tem uma igreja movimentada pelo Espírito. Enquanto esse mundo corre no Cronos, nós somos comandados pelo Kairós de Deus, amém? Comandados pelo Kairós de Deus em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé. Uma igreja que avança, é uma igreja que entende o seu chamado, é uma igreja que sabe a sua missão, que conhece o seu Senhor, uma igreja que não tem medo, uma igreja que naturalmente será espalhada. Entende esse espalhar, meu? Talvez você está sendo espalhado dentro de você, ou Deus está chamando você para algo a mais e você não está entendendo, e você está achando que é um inimigo. Enxergue essa perseguição como um avanço de Deus para a sua vida e para o reino de Deus. A implantação do reino de Deus tem que acontecer, e vai ser com você. Mas pastor, já sou antigo, velho, meu irmão, Deus chamou com 80 anos Moisés para atormentar o faraó no terreno dele, para tirar um povo e roubar um povo que era dele. A tua oração, mulher de Deus, a tua oração, homem de Deus, a idade que você está, é o suficiente para dizer: Deus, apareça e desfaz, Deus, toda a prisão que está sobre os nossos pastores, os nossos presbíteros, os nossos homens e mulheres de Deus, nossos filhos, em nome de Jesus. Vamos avançar, vamos orar, irmãos. Uma igreja que servia, jejuava, orava e jejuava. Nesse meio tempo, o Espírito Santo vai falar, vai dizer, vai separar. Tem um trabalho. Vai ter uma despedida. E essa despedida vai ser o sinal de que nós obedecemos a ordem do Espírito Santo para esta igreja, amém? Como essa igreja tem sido missionária há muito tempo, eu entendo que Deus tem abençoado a nossa igreja por causa disso também, muito em função disso. Meus irmãos, vamos avançar, amém? Vamos entoar esse cântico. Só um momento. Meus irmãos, pastor Guto falou a respeito de ousadia, e desde quando ele começou a pregar, eu senti a vontade de orar, de participar desse momento. Eu conheço o Guto desde 2001, estava lembrando ali, tinha cabelo no ombro. Não, mas jogava uma franja assim, lembra? Uma franja, não era no ombro não, mas era tipo skatista, jogava no ombro assim. Tinha uma franja que jogava e tal, não era no ombro não, mas... Eu conheci o Guto quando eu cheguei em Londrina, 2001. E aí o Guto se formou um pouco antes de mim. Eu me formei em 2003, você se formou em 2002, né? E... puxa, eu fico muito feliz com o pastor Guto. Eu tive o prazer de reencontrá-lo aqui em Marília, né? Na verdade a gente se encontrava nos encontros da IPI aí e tal, mas aqui em Marília a gente veio a viver junto, né? E o que é legal entre eu e o Guto é que nós pensamos muito diferente. Mas assim, a gente tem um carinho, né?
a gente se encontra no Colégio Água Viva, a gente nada junto, e eu sempre fico emocionado quando eu vejo o pastor Guto pregar. Eu fico emocionado da sabedoria que tem nessa cabeça aqui. Cara, é muita sabedoria. Gente, para quem conhece um pouco de Bíblia, ouvir o pastor Guto pregar é fascinante. Eu sempre faço isso por WhatsApp, eu mando para ele: Guto, que maravilha. Mas hoje eu quis fazer isso diante da igreja. O Guto sabe, eu mando o WhatsApp para ele e falo: Guto, que profundidade, cara. Que profundidade. Quando o Guto tem uma breve palavra na liturgia, eu mando para ele: cara, pelo amor de Deus. Mas hoje eu quis fazer isso aqui, cara, viu? Hoje eu quis fazer isso aqui diante da igreja. Diante da igreja. E quero olhar para a vida do Guto. É meu amigo, é meu irmão. Pensamos muito diferente. A gente aprende um com o outro. Temos jeitos diferentes. Mas o Guto disse uma coisa ali a respeito da importância da gente responder a Jesus na igreja. E Jesus vai ajustando o corpo, né? Gutão, meu irmão, eu quero orar pela sua vida, cara. Quero honrar a sua vida. Que palavra, cara. Que palavra que Deus fez uso. Viu? Vamos orar? Pai, obrigado pelo Guto. Poxa, Pai, eu conheci ele em 2001, mas é maravilhoso saber que o Senhor o viu no ventre da mãe. No ventre da mãe. E o Senhor tem, com ousadia e pela força do Teu Santo Espírito, o Senhor tem incomodado com coisas profundas o coração do meu irmão. E ele tem se esmerado, tem se esforçado nos aconselhamentos, nos encontros, nas reuniões, a falar da profundidade daquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Pai, continue protegendo e fazendo uso da vida do Guto, no nome de Jesus. Cuide dele, da Thaís, do Caleb. Cuide, Deus, no nome de Jesus, da Cristal. Pai, no nome de Jesus, cuide do Levi. Pai, que essa casa seja protegida pelo Senhor, no nome de Jesus. Pai, abre o nosso coração para que a gente possa ouvir as palavras que o Senhor tem ministrado pela vida do Guto, do Tiago, do Caio, do Juba, do Jean, a mim. Pai, somos tão diferentes, mas estamos aqui a serviço do Senhor, que nos chamou. E nos encontramos aqui, e nós queremos, ó Deus, ministrar a essa igreja, esses irmãos e irmãs que o Senhor colocou à nossa frente. Pai, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso trabalho. Agora, Deus, no nome de Jesus, o Senhor que é o dono da lavoura, o Senhor que é o grande agricultor, que essas sementes que saem por nosso intermédio venham a frutificar a 10 mil, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, hoje a sua palavra, por intermédio do meu irmão Guto, nos chamou a ousadia. Eu estava ali no fundo da igreja, Deus, e o Senhor me incomodou a vir aqui orar, vim aqui ter esse momento. Oh Deus, no nome de Jesus Cristo, leva-nos mais além, leva-nos, realiza em nós o teu querer, no nome de Jesus, para honra e glória do teu nome, amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cantamos aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão O Senhor nos traz à tona, Pai. respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Irmãos, finalizando a semana de oração na sexta-feira, os irmãos que acompanharam a live, eu fiquei assustado. Assim, pelo menos 5, 6 pessoas foram citadas com câncer. Quando nós pedimos para fazermos intercessões, orações, fora outras pessoas que não foram citadas, que nós sabemos que está. Irmãos, é muita gente com câncer. Naquele dia, à tarde, eu estava lendo um livro, fuçando os livros, e veio um texto de câncer. Aí, para piorar, eu estava ouvindo uma música no YouTube, aí veio uma propaganda de uma criança falando de câncer, que precisava, com 6 anos, eu preciso de ajuda, eu quero viver, eu sou muito nova para morrer com 6 anos. Ela dizia assim. Cara, eu copiosamente comecei a chorar, falei, tem coisa errada aí, Deus. E na história que eu estava lendo, está dizendo assim, que olha, pelas suas pisaduras fomos curados. Deus, aonde que a gente pode encontrar essa cura por essa pisadura que o Senhor recebeu? De onde está essa cura que eu não recebi, que eu não estou vendo acontecer no meio da igreja? E esse cara dizia, não, eu vou crer nisso, porque ele disse que eu fui curado pelas pisaduras que ele recebeu. E ele era um missionário, Ele estava voltando para o país dele, e ele falou assim, não, mas eu sei que eu vou voltar. Visitando o Ricardão, que está com câncer. Essa semana passada, a diaconia foi lá, alguns irmãos foram lá. Eu fiquei impressionado.
Ele fala como alguém que tem projetos. Ele fala como alguém que quer avançar. Ele fala de um jeito, eu falei, Deus, aonde está a confiança? A nossa confiança. Aonde tem essa pisadura, Deus? Onde está a cura dessa pisadura? E fala como alguém que avança, que quer comprar, que quer avançar. Eu preciso comprar. E aí eu fico imaginando, Deus, aonde que nós podemos entrar? Aí os presbíteros têm ido fazer o papel dela em Tiago. Vamos lá, vamos orar, unge com óleo, e o Senhor Deus levantará. Gente, eu não sei, alguma coisa precisa acontecer, e é no meio do caos. A igreja tem que avançar, é desse jeito que vai avançar. Não existe vitória boa sem luta, sem jogo travado. Eu não sei, eu não imagino se isso acontece na minha família. Olha, as pessoas estão sofrendo. Reserva um tempo de clamar ao Deus da tua salvação, para tirar essas pessoas do fundo desse mar, da depressão. Ó, vamos orar pelo nosso pastor Jean. Não é fácil para ele, presta atenção. Essa semana eu conversei com ele, ó, pai, a tia Zeli, a cachorrinha dele que foi sacrificada essa semana por causa de câncer, e um amigo dele, Ricardão. Com ele, choramos juntos ali. Que cenário terrível. E mais fora esses, 6 pessoas foram citadas na live. Eu fico perguntando, Deus. Meus irmãos, eu queria que nós orássemos por isso. Deus não é surdo. Deus vai ouvir a nossa oração. Ele não é obrigado a curar, mas nós vamos pedir, amém? Amém. Deus intervenha nessas vidas, apareça e libere uma palavra de cura, palavra viva e eficaz, trabalha dentro, juntas e medulas, corpo, alma, emoções, espírito espiritual, coração, pensamentos, tudo, a palavra vai, encontra e dá ordem para mudar o cenário do organismo dessas pessoas em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai bendito, a honra, a glória deste culto sempre será teu, absolutamente teu, Pai, sempre será teu, Deus, e não há divisão, não há compartimento com ninguém, é o Senhor que recebe essa glória. Mais uma vez, Pai, nós colocamos aqui em dependência do Senhor, Deus, crendo que no poder do Espírito Santo, que em nome do teu Filho amado Jesus, que está ao teu lado, Deus Pai, pelas pisaduras em Cristo Jesus, o teu Filho, a tua palavra diz que nós fomos curados, Deus. Eu não consigo enxergar o cenário, Deus, eu não consigo enxergar, mas o Senhor tem o cenário, o Senhor tem a realidade, o Senhor tem o milagre, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus, que está do teu lado, Jesus, o Senhor que está do lado do Pai, é em teu nome que nós estamos pedindo. Passa pela igreja de Marília, passa por essa cidade, Deus, e cura os leprosos, cura os paralíticos, Deus, no horário do Senhor, na porta formosa, em teu nome, Jesus, levanta e anda. Então Jesus, passa por aqui, apareça aqui, Deus, e visita esses irmãos nos leitos agora em nome de Jesus. Ataca, Pai, atinge o corpo deles, e que eles recebam essa unção sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos pedindo como igreja cura, Deus, e o Senhor pode fazer isso. Nós pedimos cura, Deus, intervém, salva, faça o milagre, Deus, e recebe a glória desses milagres, Deus, que nós teremos notícia para a honra e glória do teu nome. Lembramos aqui também da mulher do João Jacó, que também é Isete. Deus, cuida do coração daquele homem, cuida do coração da Isete, das filhas, da outra filha que estava doente, muito doente também. Deus, apareça naquele lar,
e levanta, como sim o Senhor fez com a sogra de Pedro, que ela estava com muita febre, e o Senhor passou, tocou nela, ela levantou e passou a servir. Deus, que essas mulheres e homens sendo tocados pelo teu Espírito agora, Deus, invadindo casas, tocados pelo Senhor, eles possam levantar e servir ao Senhor. Nós pedimos, Deus, como igreja, muda o caráter desta igreja, Deus. Levanta-nos, Pai, numa guerra autorizada, a guerra legítima espiritual, aonde nós seremos ousados e vamos causar prejuízo no reino das trevas. Tudo isso para a honra e glória do teu nome. Pai, abençoa esta igreja, que eles tenham uma semana abençoada, cubra-os com teu sangue. Pai, revista-os, Pai, com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, com o qual eles podem apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Envia a tua igreja com ousadia para avançar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você, não sei se você pode dar um abraço no seu irmão, mas Deus te abençoe. Tenha um final de semana, um começo de semana abençoado na presença do Senhor.